maluco. Louco maluco. São loucos e são malucos. Esquizofrênicos. Esquizofrênicos. Loucos, malucos, esquizofrênicos. Depressivos. Depressivos. E bipolar. Já tomou o remédio hoje? Aquele remedinho para deixar vocês controlados, já tomou? Louco, maluco, bipolar. São denominações seculares. Mas, na profundeza das nossas mentes, só Deus consegue penetrar. Que nada nos sujeite e que nada nos defina. A loucura é a liberdade. É a liberdade de estarmos aqui nessa tarde e dizer sim, sou louco. E daí? Que mal que eu faço a essa sociedade? Liberdade de assumir sua própria loucura. Eu tenho o direito de ser louco. Eu não quero ser perverso. Eu não quero ser um político mesquinho. Eu não quero ser um político que não vota políticas públicas de saúde mental. Mas eu quero ser louco. Eu preciso e necessito de ser louco para trazer a linguagem da verdade para cada um de vocês aqui nessa tarde. Viva a loucura. Viva o meu jeito de ser e de transmitir a minha própria loucura. Não como coitadinho. Coitadinho uma zorra. Mas sou louco. Sou louco sim. Não para ter privilégios, mas por lutar por uma sociedade igual. Tenho direito sim. Viva Zumbi, Dandara, Filipa, Franco Bazaga, Eduardo Araújo, Nício da Silveira, Marcos Vinícius, Almir, João, Pedro, José, Maria. Viva eu, viva vocês, vivamos todos nós. Manicômios, essa miséria, com certeza, nunca, nunca, obrigado. Alegria estar aqui com vocês. As primeiras palavras são de gratidão aqui para os meus caríssimos e caríssimas colegas. Tudo começou com a Ámia e com o Papo de Mulher, aqui com as nossas introduções, não foi, Girlene? Com o Sérgio, com o Eduardo, a Ana dos Santos, tanta gente que eu conheci já há uns anos atrás. A pesquisa colaborativa só tem sentido no contexto de uma militância colaborativa. Existe aqui no Brasil e aqui em Salvador especificamente uma militância colaborativa, no sentido de que há pessoas que têm essa experiência do adoecimento, de serem psiquiatrizadas e psiquiatrizados e tal, e aceitam colaborar com académicos e com pessoas de diferentes quadrantes, juristas, gestores, pessoas que aceitam no sentido de construir outras formas de lidar com o sofrimento psicossocial, não são as da psiquiatria, e com todas as suas formas de opressão, de atentados aos direitos humanos, vocês conhecem melhor até do que eu. Então essa ideia da pesquisa da militância colaborativa, bom, quais são as questões que surgem dessa observação de que aqui existe uma militância colaborativa? Bom, como é que essa singularidade brasileira foi possível, é possível, está sendo possível? Como é que ela se enquadra assim num contexto global, transnacional, não é? E o que é que ela pode dar ao mundo, para lá das fronteiras do Brasil? Então, a pesquisa psicolocal, ela parte de um questionamento sobre os direitos humanos na área da saúde mental e da psiquiatria.
aí no trabalho com a equipa, nomeadamente com a equipa do Brasil também, a professora Mónica Nunes, o professor Maurício Torrante, a equipa lá de Portugal, a professora Silvia Portugal e outras pessoas, nós observamos que a questão dos direitos humanos na psiquiatria ela é bem urgente, não é? Há uma sensibilidade social e política que é relativamente recente. Quando a questão dos direitos humanos surge historicamente no século XX, até antes disso, não é? Ela não surge logo ligada às várias populações vulneráveis, nomeadamente às pessoas que são portadoras de diagnóstico psiquiátrico. Essa sensibilidade aos direitos humanos das pessoas portadoras de diagnóstico é recente, então é a observação desse facto que dispara a ideia da pesquisa. Como é que a questão dos direitos humanos se tem vindo a construir dentro da área da saúde mental e da psiquiatria? Essa pesquisa, ela é fruto, na verdade, assim, ela vem de um encontro sucessivo com o Tiago Pires Marques, né? A gente vem amadurecendo essa ideia de fazer uma espécie de um contraponto, né, entre o que aconteceu esses anos com a reforma psiquiátrica, não apenas na Europa, mas em Portugal, que é um país diferente e que tem raízes aí portuguesas. Brasil, Portugal tem coisas que nos interessam, né, conhecer. E com o Brasil, a reforma psiquiátrica brasileira, que é uma reforma que já tem assim uma tradição mais robusta até do que a portuguesa. Então, assim, a reforma psiquiátrica brasileira ela é mais conhecida internacionalmente, ela já tem uma relevância, mas a portuguesa ela também tem seus pontos, né, fortes institucionais. Então, a história ela é muito dinâmica. E as coisas não são dadas, né? Então, aquilo que aqui no Brasil, por exemplo, a gente estava numa fase onde se dizia que, enquanto política de saúde mental, né, a reforma e essa forma de conceber um modo de atenção psicossocial, a desinstitucionalização, estava ganhando já um aspecto hegemônico, porque era a política oficial, né, do governo Lula, depois do governo Dilma, e mesmo antes do governo Lula, no governo Fernando Henrique Cardoso, havia um incentivo para essa reforma. Que foi um artifício que fizeram. Como essa outra lei era mais destacada, eles se deu mais atenção a isso. Mas ninguém deu atenção à Lei 14.831, de 27 de março de 2024, ou seja, tanto as comunidades terapêuticas como qualquer outra empresa que queira que se diga promotora de saúde mental e obedeça os critérios, que são critérios super subjetivos, de incentivo a isso, oferta de acesso, promoção de certificação, promoção de conscientização direcionada da saúde mental da mulher. O que é essa promoção? Como é que é isso? Nada disso foi debatido, nada disso foi colocado em pauta. O que na prática, como é que a gente... Por que eu estou dizendo isso? Vamos ver na prática como é que vai funcionar. Para que rede? Para que financiar CAPES se não tem empresas aí meio privatizadas e de interesse público? Ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando nada sobre isso. Na prática, isso vai desmanchar rápido. Não vai precisar mais de rede, não vai mais precisar desse sistema, porque cada lugar vai ter uma empresa. Não vai ter mais a lógica de território. E aí? Só que a história nos puxa o tapete, né? Então a gente teve depois desde o golpe e o impeachment da presidenta Dilma, um retrocesso muito galopante, que se nós não tivéssemos um movimento muito fortalecido a nível nacional, que soube resistir e que, pelo contrário, até conseguiu ultrapassar as diferenças, né, as micro diferenças que existem, né, entre os vários grupos e se unir para, de fato, impedir, né, uma destruição, porque a ideia que estava se colocando era de que, até mesmo do ponto de vista legal, né, havia ameaças muito grandes de financiamento. Então, toda essa rede de atenção psicossocial aberta, comunitária,
né, todos os programas que eram para permitir que ex-psiquiatrizados de longa data de manicômios pudessem voltar a morar, né, num espaço aberto. Então, assim, aquele momento do governo Bolsonaro foi um momento muito pesado, porque por trás desse novo movimento remanicomializador veio também uma questão de uma mercantilização da saúde mental, ainda mais potente com esse Estado neoliberal. Então, assim, se via nessa nova configuração também uma possibilidade de lucrar mais, e lucrar de formas muito diferentes, inclusive com a instalação das comunidades terapêuticas, que é uma novidade, porque as comunidades terapêuticas, elas de algum modo começaram a ser vistas como o espaço para as pessoas usuárias, agora sim, de drogas, né? Então, assim, fez-se um deslocamento daquilo que estava muito mais voltado para a loucura, né, nos anos anteriores. Aí agora a gente passa a ter o usuário de droga como esse alvo, né, como esse álibi de uma mercantilização de um espaço, que é o espaço das comunidades terapêuticas, que é um espaço fechado, um espaço de violação de direitos. Então, assim, isso para falar assim, de como a história é dinâmica, ela é rápida. Então, ela pode tanto ir para um lado como pode ir para o outro, mas mais do que ir para um lado ou para o outro, também nos interessava pensar, né, que dinâmica social, que configurações nas relações de poder, né, nos grupos de lutas, fazem com que você também consiga sustentar, né, um determinado movimento, uma determinada direcionalidade, digamos assim, da política. Uma RAPS ampliada, com seus equipamentos em dia, sim, manicômio e HCT não é lugar para ninguém. Mas aqui tudo é muito truncado. E que se não fossem os antimanicomiais que aqui estão, independente de usuários profissionais ou universidade, eu não sei o que seria da gente. Então, assim, há caminhos. A gente está falando de um ano onde Exu é o caminho, está regendo o ano, e Obaluaê, que é o orixá que levanta os loucos do chão. Então, assim, há caminhos de que a gente não há receita pronta, mas há caminhos de que a gente possa melhorar a RAPS de Salvador. Pois a gente tem uma RAPS ampliada e muito completa em Minas Gerais, né? A gente vê que Minas Gerais funciona, mas as coisas aqui não funcionam principalmente pelo usuário que não assume o seu protagonismo. Dentro das assembleias dos CAPs, não se discute oficina de cidadania. Essa é uma das primeiras, um dos primeiros pontos de partida. O segundo, e aqui liga mais com a questão do Brasil, é a observação que o processo da reforma psiquiátrica brasileira deu um avanço grande nessas questões, que não quando comparamos ao que aconteceu noutras partes do mundo, foi bem mais longe. Então há aqui um saber acumulado, um saber que vem da própria luta, das lutas sociais, das lutas que envolveram os ativistas, as famílias, os usuários, que deu um avanço grande nessa sensibilização e na conquista de direitos. E então essa observação de que algo muito importante, mas que não é adquirido, é importante, mas não é adquirido, é frágil, foi alcançado aqui no Brasil, que me fez interessar muito pelo caso brasileiro. Eu faço terapia online ou por áudio, porque às vezes eu não tenho tempo de ir no CAPS. Eu tenho uma agenda lotada, porque não é só agenda de militância e teatro. Eu sou uma mulher preta, candomblessista, casada, tenho vida social, né? E para mim, o autocuidado é a minha bandeira, né? Eu sim, cuidar do outro é cuidar de mim. Quando você cuida de você, você entende a proposta do outro. Então, assim, eu me desconecto no final de semana, né? Para mim não é fácil estar num pote ontem na ilha, na minha casa de praia,
onde a minha amiga faz um lançamento de um pote e eu não posso tomar uma cerveja. Porque álcool comigo é medicação, somatiza e eu totalmente desorganizo. Isso não quer dizer que tem pessoas que consigam caminhar por esse viés, mas quando você se autoconhece, os caminhos trilham e você melhora. Azar, massa. Então eu estava contando primeiro aqui da Casa Geral. Quem chegou agora já veio aqui antes? Eu nunca vi, eu nunca de escrita criativa, que é aquilo que eu faço em Portugal, e que queria trazer aqui para também verificar convosco quanto a arte pode ser de ajuda para nós no sentido político. Ver quanto somos diferentes, quanto pedimos coisas diferentes. Ao mesmo tempo, não estamos a produzir um discurso que tenha bem um sentido. Okay? Tem vários desses sentidos. E, portanto, é também uma maneira criativa para dizer a poesia que limites tem, que confins tem a poesia. Podemos escrever em conjunto e, afinal, vai sair um discurso que pode ter um impacto diferente, apesar de não ter uma expressão de si, da fala de si. Este é um caminho, produzir discursos só e baseados no som. Eu, pessoalmente, aquilo que desenvolvo no âmbito do projeto é um trabalho sobre a linguagem e sobre oficinas de escrita colaborativa. E eu aqui, mesmo que seja a minha primeira vez, encontrei uma população diferente daquela com a qual costumo trabalhar e vi como, quando a militância é viva e é partilhada entre pessoas, há algumas possibilidades de encontrar escritas que não são só colaborativas, mas podem ser coletivas. Tem uma diferença entre as duas. Isto é uma coisa que eu aprendi agora, nestes dias. Graças a vocês, hoje aprendi que entre coletivo e colaborativo o texto difere como a vida. E que se a verticalidade mata a colaboração, nada impede ao coletivo de certa verticalidade se instalar nela. Vamos ficar com liberdade da loucura? Isso! Podemos ser louco a qualquer hora. Liberdade da... Ou liberdade Já tem a poesia dela, ó. Na loucura. É ele ainda? Não, liberdade e loucura. Eduardo, eu já sei quem é esse menino. É um poeta. É bom estarmos aqui, sim, né? Nessa semana aqui, da luta antimanicomial. Meu nome é Eduardo Cáliga, tenho nome e sobrenome, não sou número, não sou estatística, não sou dados. E sou do CAPES AD Pernambués, né? Eu começo dentro do CAPES do tipo 2, porque naquela época nós não tínhamos o CAPES do tipo 2 ainda, ou do tipo AD. Mas depois eu sinto a necessidade de estar dentro do CAPES AD, promovendo meu próprio cuidado. É bom sim, né? Eu digo que eu tenho 20 anos da luta antimanicomial, né? Eu digo que eu sou cria da reforma psiquiátrica no Brasil e na Bahia, com o professor Marcos Vinícius Matraga, com a professora Ana Pita, com Edinho Amado, né? E o próprio Eduardo Araújo, o criador da nossa associação, a Metamorfose Ambulante. A integralidade entre as políticas de saúde. Para além da minha saúde mental, eu tenho coração, eu tenho articulações, eu tenho visão, e é preciso que essa integralidade das políticas esteja também com a saúde mental. Eu não sou só saúde mental, né? É por isso que a grande preocupação nossa, para encerrar aí, Tiago, eu digo sempre que a militância está envelhecendo e a nossa saúde está adoecida, né? Não como um fator maior. E o que lê de trás? Nós somos usuários. Mas existe um grande movimento aí já a nível de Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, de que esses usuários também ocupem o espaço CAPES como profissional. Isso. A gente não pode ficar mais só enquanto usuário. É preciso que a gente seja reaproveitado, no bom sentido, como até profissionais do próprio CAPES. Como assistente terapêutico que já existe em Brasília. Tá? É preciso que a gente seja utilizado. Entendeu? Nas abordagens de rua, políticas da rua, é preciso que moradores de ruas
ou ex-moradores de rua façam parte dessa equipe de abordagem social para o próprio morador de rua. Nós temos uma linguagem mais facilitadora. Está entendendo? Muitas vezes a linguagem é muito técnica, Gilene. Pra você ter ideia. Então já tem oito mulheres que eram ex-moradoras de rua, trabalhando na abordagem da rua. Mas aí a política ainda é dura, viu? Eu sei, foi com muita dificuldade que a gente conseguiu A passar. gente perde a aposentadoria. Então, essa política ainda de saúde mental é uma política muito dura, né? Porque é perversa. Ou você opta em ter sua aposentadoria por invalidez, mas você não pode ganhar outro dinheirinho que todos os aposentados podem continuar trabalhando. Mas a gente não. É bom colocar que nós passamos 64 anos com a legislação psiquiátrica que nunca deu nada pra gente. Tá entendendo? Então, Leide, essa política, essa legislação psiquiátrica perpetua até hoje. Mesmo com a lei 10.216, essa política, essa legislação psiquiátrica é muito rígida para quem é aposentado por invalidez. É a nossa grande preocupação, enquanto eu estou presidente de uma associação, está promovendo outros e outras dentro dessa luta antimanicomial. Eu digo que a militância ela está envelhecendo. Está envelhecendo e tem outras competências de saúde fora a saúde mental. Né? Então a gente precisa estar promovendo outros atores sociais, dos serviços CAPES, de qualquer seja espaço da sociedade que vem ganhar essa luta antimanicomial e a própria reforma psiquiátrica. Se distribuir, não tem problema não. A gente ocupa... Pode segurar no chão, Pode fazer o que quiser. Se quiser sentar no Os chão, talheres- porque daqui a pouco a gente se junta. Também existe o verbo passivo, né? Os talheres são postos. São postos. Os usuários e usuárias que participavam antes dos movimentos, né, eles também vão ganhando outros contornos, outras buscas na vida, e novos usuários vão chegando na rede, e esses novos usuários precisam se conhecer, né? A Casa Geral ela tem uma importância muito grande nesse sentido, de ser um espaço de encontro de usuários de vários CAPs, né? Então, poder ver os usuários conversando, trocando ideias sobre o próprio CAPES, estando num espaço de convivência outro, é bastante importante. Então, a Casa Geral é esse lugar de convivência, de encontro e de fortalecimento mesmo da luta antimanicomial, porque não existe luta sem coletivo. Se eles não se enxergam enquanto um coletivo de usuárias e usuários, né, em busca dos mesmos direitos, então essas lutas ficam muito mais difíceis de acontecer. Então, quando a casa proporciona essa convivência, para esses usuários para esse momento da parada, né? Que é esse momento, vamos dizer assim, do ápice da união desse coletivo, chamando toda a coletividade da sociedade para pensar esse tema. Tem dois núcleos a pesquisa, na realidade. Um dos núcleos é lá em Coimbra-Lisboa, que nós fazemos um trabalho de campo importante em Lisboa, com uma associação de utentes, sobreviventes lá de Portugal, que é a ADEB, Associação de Apoio às Pessoas com Depressão e Doença Bipolar. Nós fazemos um trabalho lá com eles. E depois fazemos aqui em Salvador. O outro núcleo da pesquisa é aqui em Salvador, não é? Esse trabalho que fazemos aqui com a Casa Gerar, com a Associação Metamorfose Ambulante, com o Pacto de Mulher. Bom, esse trabalho colaborativo com essas associações de Salvador e a de Portugal são o núcleo da pesquisa. Então é muito importante para a gente, né, destacar que especificidades são essas, mas isso a partir de alguns conceitos-chave que nos são muito relevantes, né, como o conceito de direitos humanos, né, saberes e práticas voltadas, né, para o cuidado, e aí que tipo de cuidado é esse? Como é que os tipos de práticas e saberes produzem formas diferentes de conceber os próprios sujeitos e a própria humanidade que envolve esses sujeitos. Então, formas de serem humanos diferentes a partir das formas como, né, esses modelos se organizam e se formulam. Então, a ideia, gente, é muito trazer isso. E aí, hoje, né, a gente está aqui para falar um pouco de cuidar, formas emancipatórias de cuidado em saúde mental, tomando o caso da reforma psiquiátrica brasileira, mas também em interlocução com a portuguesa, como, né, base,
E falaremos também, teremos a oportunidade, eu vou me debruçar um pouco sobre isso, de falar sobre a reforma psiquiátrica baiana. E olhem só, a pluralidade de iniciativas militantes na Bahia, né, mostrando isso que eu acabei de falar. Cada vez se criava um grupo coletivo, um grupo de trabalho para tentar puxar aquilo que não estava sendo conseguido com mais força. E o último momento, que é o momento que a gente vive atualmente, é como disse Tiago, né, não se trata de uma cronologia, né, linear, porque essas coisas elas se misturam e todas elas estão simultaneamente. Quer dizer, os manicômios ainda existem, as comunidades terapêuticas se fortaleceram, mais dinheiro foi para lá, então quem saiu do hospital psiquiátrico muitas vezes foi para a comunidade terapêutica. Então a gente tem lá o primeiro momento, ainda está aí, né? O momento da implantação dos serviços deu uma diminuída, mas também é uma coisa que agora com esse novo governo está se tentando retomar, né? Então, mas eu acho que aí é uma novidade, que é o que a gente chama da auspiciosa aliança entre o movimento antimanicomial e o movimento negro, e eu destaco o negro pela relevância desse segmento no estado da Bahia, pela presença mais significativa em termos de Brasil, mas claro que o movimento feminista também tem um papel muito importante, não é? Que é analisar de que modo experiências de racismo, relações de gênero violentas, desigualdades sociais, pelas relações de classe social, se potencializam e produzem ações sinérgicas sobre a experiência do sofrimento psíquico. É muito interessante que no contexto baiano isso está representado em algumas expressões culturais. Aqui eu trago, né, tanto o grupo Papo de Mulher, como o grupo que abraça a causa do feminismo negro, né, e a violência na própria saúde mental. E aí queria destacar também essa peça de teatro, o Holocausto Brasileiro, onde a gente tem aqui, né, a Leide, que na época ganhou o prêmio Braskem, que é um reconhecimento bastante importante para além de uma mulher negra atriz, mas também pela questão do tema da psiquiatrização e do manicômio. As oficinas podem ser entendidas de uma forma sociocultural na medida em que são assumidas de uma forma dialética e política como o próprio tempo, como aquilo que se está a passar. A literatura louca é um conceito que ainda no contexto lusófono não tem emergido. No contexto anglófono é uma categoria que sim existe, a Mad Disability Literature, existe, tem uma longa história desde os anos 70 e, sobretudo, é ainda viva muito hoje em dia, com vários serviços de usuários que escrevem com uma ótica de mostrar para a sociedade as suas contradições, aquilo que gera o sofrimento psíquico. E eu escrevi aqui dentro e fora do hospital, porque a minha intenção é aquela de trazer oficinas quer dentro, quer fora destes espaços, para utilizar a poesia como um recurso através do qual possa tornar-se inteligível entre nós as formas como o sofrimento psíquico nos perpassa, quer dentro das instituições que nos apresentam obstáculos existenciais que privam-nos da liberdade, da nossa projeção no mundo, quer fora dessas instituições também. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du Portugal, mais j'ai un intérêt pour ce pays comme pour le Brésil. Alors, j'étais entré en relation avec Thiago, j'ai découvert que nous avions des intérêts communs sur les questions de réforme sociale, mais aussi d'épidémiologie. Notre dialogue a commencé parce qu'on s'est rendu compte tous les deux que l'épidémiologie psychiatrique avait des questions communes avec l'épidémiologie sociale, en fait, l'épidémiologie occupationnelle. Les problématiques n'étaient pas différentes. On se rend compte à ce niveau-là que la santé mentale est un phénomène social et culturel parmi d'autres. Ce que montre l'épidémiologie depuis longtemps, c'est que même si les risques de maladie mentale ne sont pas liés, par exemple, au niveau de vie et au niveau de salaire, en revanche, des questions comme la chronicité, c'est la longueur des troubles mentaux, le temps que les personnes passent dans les services de santé mentale est très lié au niveau de vie, en fait. Et ce sont les populations les plus vulnérables, et souvent les plus pauvres, qui restent coincées souvent le plus longtemps dans les services psychiatriques, surtout dans les services psychiatriques à l'ancienne, institutionnels,
où dans le passé, quand on rentrait, c'était difficile de sortir. Maintenant, ceci a beaucoup changé, mais il faut voir en fonction des pays et des institutions. Mais donc, nous sommes rencontrés sur des questions similaires. Néanmoins, même si l'épidémiologie comme les sciences sociales s'intéresse aux différences sociales, j'étais très frappé sur l'aveuglement de certaines enquêtes où les inégalités étaient réifiées à retrouver les mêmes inégalités dans la société et dans les études. Donc la question des inégalités était très présente. Et en lisant la littérature spécialisée au Brésil, j'ai eu l'impression que ces questions-là étaient mieux maîtrisées au Brésil, que les minorités étaient beaucoup plus visibles dans les études, ou que les chercheurs ne faisaient pas d'impasse dessus. Et que la lutte contre le racisme était menée depuis longtemps, et qu'il y avait aussi des chercheurs qui étaient à la fois des activistes, alors que dans d'autres pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord, souvent les activistes et les chercheurs sont dans deux mondes séparés. Donc ça explique aussi mon intérêt pour le Brésil. Tem diferenças, né? E essas diferenças nos interessam, porque elas podem até modificar a forma de enfrentar as coisas, como é que se, né, pensa numa política e num modelo que seja um modelo mais libertário e emancipador e que preze por você defender, né, os direitos das pessoas, né? Então, assim, essa coisa dos direitos humanos entra numa coisa importante. Mas, nessa linha de trabalho com o Thiago e a equipe dele lá do Centro de Estudos Sociais e a nossa equipe aqui, né, que na verdade é uma equipe aqui, uma equipe lá, a gente estava justamente querendo ver como é que... Aí é uma coisa interessante dessa... do que é outro interesse, quando se fala muito em saúde global, saúde mental global, né? Há uma tendência a uma certa homogeneização, né? Como se em todos os espaços as coisas acontecessem do mesmo jeito. Quando se fala de direitos humanos, parece que todo mundo já entende. Não, direitos humanos depende de que humanos são esses. E mais, né? Que é isso que é um interesse da pesquisa. E aí vem a força da pesquisa em você tentar... olhar para a participação não apenas das figuras, digamos assim, dos profissionais ou dos intelectuais, né, que são pessoas que tiveram um papel importante, mas é muito importante você ver na história as personagens que não necessariamente ganham esse protagonismo ou que não ganham visibilidade. Às vezes são extremamente protagonistas, mas não são visibilizadas. Então como é que visibiliza essas pessoas? Que eu quero ser cuidada dessa forma. Então ninguém faz eu fazer o que eu não quero. Mas o Chimo tem que tomar o remédio para casa. Ele chega de manhã. Eu vejo que tem assim uma maior vibração, mas que tem que prezar, né, por esse cuidado, porque elas são muito importantes nessa luta, mas não são só elas. Por exemplo, uma coisa que me preocupa é o lugar dos profissionais, né? Acho que os profissionais de saúde sofreram muito, porque a gente costuma falar muito de usuário, sabe? E a gente esquece que, por exemplo, toda a precarização neoliberal das condições de trabalho dessas pessoas é um negócio que faz as pessoas se desmotivarem. Muita gente já não vem com a tradição de uma militância. Então, a gente tem novas pessoas que estão sendo incorporadas nos serviços que não têm essa tradição. Então, é muito complexa esse campo da gente. É um campo que não funciona com uma única, né? É preciso que essas coisas todas estejam azeitadas e articuladas e pensadas assim, nessa relação umas com as outras. É fundamental que a gente pense novamente nossa militância ampliando novamente essas diferenças, né? Que é o que eu vou chamar de divergências clínicas, né? Nos serviços, porque, de fato, a ausência de militância também tem formado profissionais que são incapazes de perceber o seu lugar enquanto trabalhadores antimanicomiais, né? E aí a gente está aproveitando todo esse movimento que vem do governo federal para discutir o renascimento de uma política antimanicomial para também resgatar esse lado, essa dimensão cultural.
nessa dimensão da força que o movimento antimanicomial tem para quebrar padrões, para quebrar com a linearidade, com as formas, né, perversas da sociabilidade que a gente tem hoje. A gente está aqui também para isso, para colaborar, porque também tem o miudinho, né? Tem também a luta micropolítica aqui. Mas se a gente perder de vista essa luta macropolítica, tudo pode dar para trás. E há necessidade de que a gente, como um todo, né, no país, a gente busque avançar em mais políticas, né, mais tecnologias de cuidado, que a gente possa cada vez mais ir para fora, né? Com a reforma psiquiátrica, surge os CAPs, a RAPs, uma nova proposta no tratar, uma ideia genial, com a equipe multiprofissional, não precisando ficar como no passado, como lixo de gente amontoado. Agradeço a Raul, no seu poema, Maluco, beleza, mas beleza sim, maluco talvez, manicômios torna a dizer, essa miséria, nunca mais. É preciso estar fomentando a participação desses e dessas usuários. A grande dificuldade nossa é estar promovendo eles e elas dentro da própria associação AMIA. E por falar em AMIA, hoje 17 anos da AMIA. 17 de maio, né, 17 anos. Essa adolescente, uma transformação, né, muito grande, uma excêntrica. A AMIA é excêntrica, a AMIA não é normal, graças a Deus que não é normopata, é excêntrica. E nós estamos hoje comemorando 17 anos da AMIA. Fruto do Eduardo Araújo, o idealizador dessa associação, que não viu sequer essa associação ser fundada e criada, pois Eduardo Araújo morre em 2004 e a AMIA ela surge em 2007. Né? Precisamos ainda estarmos dizendo e gritando por uma sociedade sem manicômios, pois a resistência contrária ainda é muito forte. Nós estamos agora aí com as comunidades terapêuticas, que eu digo que são ramificações dos manicômios. Nós estamos aí também pelo fim do HCT, Hospital de Custódia e Tratamento. Precisamos adentrarmos aquele Hospital de Custódia e Tratamento e dizer não. Eu integro a estratégia que a desinstitucionalização, são 22 letras, ruim de escrever, péssimo de se pronunciar e mais difícil de se executar. Né? Precisamos estarmos fortalecendo essa estratégia da Desiste. Estratégia não é política. Desiste não é política, é uma estratégia. Precisamos estarmos discutindo dentro do Conselho Estadual de Saúde, dentro do Conselho Municipal de Saúde, dentro da União, porque saúde mental é tripartite. E eu lá, enquanto Conselheiro Estadual de Saúde, integro como coordenador de saúde mental do Conselho. Então, essa luta antimanicomial é a base de tudo. Essa luta antimanicomial ela surge logo em seguida da reforma psiquiátrica. A gente tem que ter um norte, e o norte chama-se luta antimanicomial. Para mim é porreta. Eu estou dentro dessa luta antimanicomial, eu estou com 6 títulos ainda. Mas no dia que eu morrer, a única que eu vou levar, que corre aqui no sangue, é de ser militante da luta antimanicomial. Essa ninguém vai tirar de mim. As outras, enquanto conselheiro, de ética, do Conselheiro Estadual de Saúde, presidente da própria AMA, eu perco daqui 2 dias. Mas a de estar como ser militante da luta antimanicomial, essa vai comigo lá para dentro, onde eu ficar sepultado definitivamente. Ali vão dizer, ali está indo o militante da luta antimanicomial. Desde logo, eu creio que é preciso manter viva essa dinâmica do movimento reformista, não é? No Brasil, e acho que o Brasil pode inspirar outros países, outros contextos, com a noção de que o manicômio e todas as formas, manicômio aqui no sentido lato, não é? Todas as formas de encarceramento não são resposta para esses problemas. As sociedades não se podem desresponsabilizar pelos seus membros que, por considerarem que eles são pouco produtivos, por considerarem que os seus comportamentos em algumas situações não são adaptados às normas sociais, e não podem já desresponsabilizar-se
pelas pessoas, chamando-as de loucos ou de doentes mentais. Isso não pode acontecer. Nós temos que evoluir civilizacionalmente e encontrar outras formas de lidar com as pessoas que, por alguma razão, não são tão adaptadas às formas contemporâneas de produção económica, às formas de subjetividade que são assim mais aceites na sociedade. Então temos que encontrar lugar para a diversidade, não é? E esse é um trabalho que tem várias dimensões. Tem uma dimensão política, é preciso que os políticos tenham essa cultura, essa preocupação de criar políticas verdadeiramente inclusivas, políticas de apoio financeiro, económico, projetos de economia solidária, projetos que permitam que as pessoas tenham os recursos financeiros básicos para terem a sua dignidade, para terem acesso aos seus direitos de saúde, de educação, de circulação nos espaços públicos, tudo isso. Depois é preciso um trabalho grande de transformação cultural. Então esse trabalho será um trabalho que vai necessariamente envolver toda a sociedade, artistas, produtores culturais, académicos, políticos também. Há uma transformação cultural a fazer-se de forma a tornar a sociedade mais atenta e mais valorizadora da diversidade. O que estas questões ligadas com o sofrimento psíquico e com a experiência dos convívas nos ensinam é que a humanidade é muito diversa e que essa diversidade tem muito valor, porque ela é portadora de experiências que nos ensinam muito sobre o que é viver, sobre o que é ser humano, sobre o que é relacionar-se com os outros, sobre o que é cuidar. Essas pessoas transformam as nossas formas de cuidar, que às vezes são formas impessoais, um tanto burocratizadas. Então, há aqui uma questão das emoções, dos saberes. Não há como dividir sentimentos de formas de cuidar. Não há. As coisas vão juntas, são parte da nossa humanidade comum. Eu estou muito curioso de ver amanhã como vai ser o dia da luta antimanicomial. Eu me lembro de quando eu viajei para o Brasil. Eu fiquei, desde o começo, desde que eu soube que eu iria estar aqui para o dia da luta antimanicomial, fiquei com muita curiosidade de ver, portanto continuo ainda hoje, ainda mais, ficando fantasiando sobre o que vai ser amanhã. Mesmo que eu tenha tido um pouco da ideia, agora nesta semana, eu sei que vão participar muitas mais pessoas. CAPS e outras organizações. Eu acho que nós temos só que aprender desta experiência, porque em Portugal e na Itália, que eu saiba, não existe um dia assim da luta antimanicomial. Existem comemorações de grandes figuras, nomeadamente Basaglia, por exemplo, e este ano tem sido um ano importante também neste sentido. Houveram vários eventos em comemoração do nascimento de Franco Basaglia. E, portanto, sim, houveram eventos, mas não foi bem ligado à situação que continua sendo aquelas das pessoas que são tratadas ou diagnosticadas e que ficam seguidos pelos serviços de psiquiatria. E, portanto, eu acho que temos que trazer alguma coisa, se não tudo, daquilo que está sendo feito aqui no termo de trazer uma dimensão política e a participação de pessoas, quer militantes, quer ainda não assim tanto militantes, na rua, a trazer a sua presença toda, também com esses cartazes, também com a criatividade, que é um elemento fundamental. Se não houvesse criatividade, seria só uma passeada. Muitos usuários não conhecem ainda a parada do Orgulho Louco. É a primeira vez, muitas das mulheres que eu trouxe, é a primeira vez que elas estão pensando em participar da parada, né? Estão entendendo qual é o processo, qual é a finalidade da parada.
Então, ter um momento de esquenta, um momento de estarem junto com usuários de outros serviços, né, é bem legal para que elas possam entender qual é a dinâmica desse dia, entender um pouco mais sobre a luta antimanicomial e sobre a importância da Parada do Orgulho Louco na luta pelos direitos, né, das usuárias e usuários do campo da saúde mental. Nós aproveitamos para além de momentos para a formação avançada, onde a gente trouxe temas para discutir, né, com profissionais, com usuários, a gente também queria formas de mobilizar, realmente atividades de mobilização, como esquenta a parada, né? Então, a esquenta a parada do Orgulho Louco, que foi fantástico, porque pessoas que nunca tinham entrado no Gerá entraram na Casa Gerá e perceberam que era bem diferente de um CAPS, né? E perceberam que lá elas tinham uma atuação que estava sendo demandada, e aí a arte, e aí eu queria destacar a questão da metodologia, né? Foi uma metodologia pensada por Matia, né? Mas pensada também por Renata Berenstein, e também teve a participação de Mabel com o aquecimento entre as mulheres, a roda lá bem de pensar a questão feminina das mulheres, quer dizer, se tentou traçar singularidades, um pouco isso que você está trazendo, a gente tentou ver como é que pega pelo sensível, né? Não só, quer dizer, não era só a palavra de ordem que a gente queria, não é? Como normalmente tem, né, as bandeiras, mas essas bandeiras elas têm que repercutir questões muito vividas pelas pessoas, sabe? Elas têm que estar lá na barra portando aquilo que fala de dentro para fora. Então, toda essa ideia, né, de criar o verbete da saúde mental, o abecedário da saúde mental, com palavras que fossem palavras fortes e que a gente desse para esses conceitos um entendimento, um significado, que era um significado popular, quer dizer, um significado vivido por essas pessoas e não trazido da academia para elas, a gente podia ter levado. A gente descobriu isso, aquilo. Então foi uma tentativa de puxar de novo, né, através de métodos muito, muito interativos, muito inovadores. Eu acho que a gente precisa estar trazendo saúde mental dentro do transporte, dentro das comunidades, dentro de um restaurante, quer queira, quer não queira. As pessoas precisam saber o que é ser antimanicomial. As pessoas precisam saber que os manicômios não têm função, são disfuncional. O que nós precisamos é trabalhar redução de danos, espaço de convivência, o centro de convivências. Precisamos falar sobre residências terapêuticas e não comunidades terapêuticas. A gente precisa estar trazendo isso para dentro da sociedade de uma forma muito potente. E eu digo que essa semana a gente traz isso muito forte e a gente vai gritar isso lá na Barra, sábado, com todas as forças do grande arquiteto do universo, com o grande mestre da criação humana, mas com Buda, com Alá, com quem quer que seja. Dia Nacional da Luta! Precisamos de estado de gênero por uma sociedade sem manicômio! Com chuva ou com sol, a luta será melhor. Com chuva ou com sol, a luta será melhor. Viva a luta antimanicomial! A gente tem que cuidar da saúde mental. É muito importante a esse momento. A saúde mental, a mente da gente é um fio. E se a gente perder ela, a gente perde de vez. Perde o sentido da vida. Você voltar na rua, voltando na real, para a sociedade, e se acha normal.
Saúde manicomial! Saúde mental é algo especial! Conviver com a loucura é possível com preconceito não! Vida! Manicômio Broli! É uma luta que vem começando há um tempo e a gente tem que continuar. O CAPES, para mim, foi uma renovação, foi uma vida que nós viemos de um lugar qual nós não nos conhecíamos. E a partir do CAPES, nós temos o conhecimento de que podemos lutar, que nós somos seres humanos. E nós temos que estar juntos, que cada vez mais a gente tem um apoio de cada um, do pessoal do CAPES. E lá nós temos uma convicção muito grande, que temos algo a construir, que nós não somos sozinhos e que nós não somos pessoas abandonadas. O CAPES aqui é para isso. Nós estamos lutando antimanicomiano justamente para isso, porque lá nós éramos presos, pessoas que eram presas, amarradas, e hoje nós estamos lutando por essa liberdade, a qual tem que ser dia a dia. Aqui, na Barra, Jotene, culto de vozes e visão caber, de audição. É possível. Aue, aue, aue. Para mim, estar aqui é muito importante para manifestar todas as denúncias, todas as nossas insatisfações com essa sociedade psicofóbica, manicomialista, hipócrita e extremamente transfóbica. Por isso a gente vem denunciando o tempo todo, a todo instante, e nisso vocês vão no Instagram, @Senhora do Fim do Mundo. Eu tenho problematizado o tempo todo essas questões e venho aqui me manifestar também. Inclusive, ó... Eu falei que o leite não só pode... Pega a visão. A importância é que acabou com aquelas coisas de choque, aquela coisa de internar, ficar presa em um lugar. Eu mesmo, quando cheguei no Juliano, eu fiquei com fobia. Saí correndo, já tava surtada em crise já. E aí eu fiquei com fobia, saí correndo, bati em todo mundo. Aí eles pegaram e me mandaram pro CAPES. O CAPES é muito importante porque eu faço meu tratamento, entendeu? Eu cuido da minha saúde, meus colegas também cuidam da saúde dele e é muito importante porque tem muita gente que tem problema mental e não cuida da sua saúde. A minha superação veio a partir do momento que eu ingressei na AMIA e foi formado o grupo de teatro em cênicos, foi que foi levantando a minha autoestima e eu fui me enganjando com os movimentos sociais e aí fui despertando a consciência da necessidade dessa luta. A liberdade para todos nós, para mim, para todos, é muito importante, é uma felicidade, o nome daqui. É muito bom, beleza. Viva a liberdade, viva a liberdade mundial. Bora, mundial. Livre, liberdade. É muito importante que a sociedade tome conhecimento de toda a dificuldade que o sistema de saúde mental enfrenta. Contudo, nós temos a convicção de que o cuidado em liberdade é o que traz o sujeito ao seu espaço da vida, com seu corpo
e sua condição de conviver em sociedade com todos os seus direitos. É para a gente ter mais direito, não ser tratado como diferente da sociedade. Porque essa caminhada também mostra às pessoas que estão vendo ao redor que a gente é gente como eles. E até mais felizes. Hoje é dia de luta, é dia de dizer que a diversidade reina e que a gente precisa respeitar o próximo. Dia do orgulho louco! Os usuários se organizar! Os usuários se organizar! Trabalhadores se unir! Trabalhadores se unir! O manicômio vai cair! Vai cair! Vai cair! O manicômio vai cair! Essa é a nossa luta pelos sobreviventes, loucos, mas pelo certo. Manicomial, ela tem a nossa cara e ela tem que estar fora, perto da praia, do mar, das pessoas. Olha a beleza, olha como as pessoas estão alegres e felizes. Isso é tratar, isso é cuidar. Aqui é lama, meu irmão, aqui é lama. Eu achei essa peça muito interessante. Eu achei essa peça muito interessante porque muitas pessoas acham que eu preciso de tratamento psiquiátrico. São pessoas que não são normais, mas infelizmente que tem transtorno bipolar, que tem esquizofrenia, vários tipos de doenças, que são pessoas normais como qualquer uma. Para mim hoje está sendo um dia feliz, que eu nunca participei aqui dessa caminhada não, tá entendendo? Eu quero só agradecer a Deus, de ver todo mundo de boa, meu coração está batendo, eu quero só agradecer a Deus tudo nessa vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O dia 18 de maio é uma data muito importante, porque cuidado tem que ser em liberdade. Meu nome é Alzivânia, sou capitão do Garcia. Eu vim aqui hoje para dizer que eu tenho orgulho de ser doida. O que você está achando da caminhada hoje? Maravilha! Eles não sabem o que eles estão perdendo, a gente está aqui curtindo a vida. Poxa, maravilhoso! Que eu estou aproveitando minha vida e minha vida está bela. Foi um reencontro, eu tô emocionada, porque como diz Leide, eu vim pequenininha e tô aqui com minhas referências, assim, a gente precisa resistir, continuar lutando todos os dias, onde quer que a gente esteja, como trabalhador, como usuário, militante, que a gente não deixe de ser militante, Sim. né? E eu sou os dois, né, trabalhadora e usuária, e a gente precisa ter essa luta todos os dias, né, manter o autocuidado, que é importante para a gente manter em equilíbrio nessa sociedade adoecida, e dizer que o protagonismo do usuário está aí, para a gente continuar nessa luta e convidar todos vocês a estarem com a gente, porque a luta é muito grande, e a reforma psiquiátrica mostra que nós somos frutos da luta antimanicomial, das pessoas que acreditaram na possibilidade da gente estar livre aqui na Barra. Luta antimanicomial, para o diretor Anísio da Silveira, salve o CAPES, vamos reforçar.
é uma data muito importante, pois fortalece a luta em todos os âmbitos, né? Nos CAPs, no centro de convivência, em toda a rede, né? Porque cuidar do outro é cuidar de mim também. Para a gente do Conselho é muito importante estar aqui presente na 16ª, né? Parada do Orgulho Louco, e também trazendo o Gerar como centro de convivência e cultura da cidade de Salvador. Estamos aqui para fortalecer a luta antimanicomial junto com os nossos companheiros e companheiras. Sou Gustavo Mesquita, do CAPES AD Pernambués, da banda CAPES. Essa manhã não podia deixar de ser com essa alegria que a gente sabe. Não tem chuva que impeça a alegria da nossa luta antimanicomial. É assim mesmo na resistência e a gente fez acontecer, né, todos juntos em um só objetivo. Muito bacana. Você perdeu. Para mim esse dia significa uma importância muito especial, porque eu especial nunca tinha vindo. É a primeira vez que eu venho e gostei. A importância de estar aqui hoje é estarmos juntos, construindo e celebrando um espaço antimanicomial, um espaço que a gente pode trazer alegria, trazer para esse espaço de discussão e para a rua, que a loucura ela pode ser cuidada em liberdade, que a gente pode discutir e ampliar a redução de danos para tornar as vidas das pessoas e da sociedade mais saudável, cheia de alegrias. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Precisa todos sair do treinamento, do CAP, precisa ir passear, precisa viver, precisa ir pro show, pro teatro, por tudo que a gente tem direito. Não é só pessoas que é sã e deveria sair, não. A gente que tem problema também tem que sair. Um beijo, mais beijo, mais beijo, mais beijo. Beijo da Xuxa. Essa aqui é por todos aqueles no mundo que morreram pela causa da luta antimanicomial. A gente não pode descolar, né? Do mesmo jeito que eu falei que não era qualquer corpo, não é qualquer corpo que é um corpo que acaba sendo segregado pelo manicômio, né? É um corpo que ele tem cor, que ele tem gênero, que ele tem classe social. Do mesmo jeito, tanto a luta quanto as práticas antimanicomiais, elas estão relacionadas a questões outras. Por exemplo, a enorme desigualdade social, sabe? As pessoas tiveram que fazer de tudo para sobreviver. Então a pandemia, não dá pra gente falar que era só elas tinham que cuidar da saúde mental, não. Elas tinham que cuidar da comida chegar no prato, entende? Não foi fácil passar por um governo fascista. É uma experiência que quem não tinha vivido sente na pele e sabe, com muita intensidade, assim. E isso, ela é como é que eu diria? Ela tem um efeito que pode trazer, né, um efeito muito negativo, né, de uma certa perda de esperança, né, de viver a sombra do medo, por exemplo, né, de coisas que se retraem, né, de algumas coisas que estavam acontecendo e que as pessoas ficam mais temerosas, mais tímidas.
Então, sem sombra de dúvida, eu não posso nunca negar que a democracia é a base, né? É muito importante garantir a democracia para permitir que as pessoas se expressem livremente. E a saúde mental é a expressão livre dos sujeitos, né? Mas, é claro, e a gente não nasceu ontem, né? E é um país que ele vem de luta em luta, de luta em luta. Então, se a gente vai aí... E aí eu estou falando de grupos que, inclusive, viveram situações de violência muito piores até, posso dizer isso, né? Ao longo dos séculos. E aí, isso unido aí trazendo isso, né, para o campo da saúde mental, onde eu acho que, ao longo dessas décadas aí, que a gente produziu esse movimento, acho que produziu com muita participação, né, com muita abertura, não, sem querer só romantizar, é claro, porque eu acho que sempre tem, né, também suas disputas, né? Isso a gente vê na AMIA, né? A disputa tá lá dentro. Então, assim, mas é aquela história, quando o inimigo tá lá presente, a união faz a força, né? Então, esse foi o movimento que a gente começou a observar durante esse período, que era para o enfrentamento de uma coisa que estava sendo muito devastadora e ameaçadora mesmo, né? E que tinha repercussão concreta, repercussão de mais gente dentro das comunidades terapêuticas, mais pessoas em situação de rua. Você viu a Cracolândia de São Paulo, que era absurdo o que acontecia lá, entendeu? Então, coisas dessa natureza eu acho que as pessoas se sentiram. Mas a gente tem que ser saúde mental antimanicomial. É preciso ser saúde mental antimanicomial e emancipatório. A gente precisa estar promovendo outros e outras nessa emancipação. Eu acho que o grande legado que nós, da velha guarda, da associação da AMIA e da luta antimanicomial, o único legado que a gente pode deixar não são bem móveis e imóveis. São o legado de outros usuários e usuárias, outros atores, outros protagonistas, para dar seguimento a essa nossa associação. Assim, a gente tem uma intolerância ao diferente muito grande na sociedade de uma forma geral. As pessoas escolhem, vamos dizer assim, seus guetos, suas turmas, e a dificuldade de lidar com a diferença faz com que a gente queira aprisionar a diferença, né? Então, a história dos manicômios tem a ver justamente com esse aprisionamento das diferenças, sejam diferenças raciais, sejam diferenças de como eu me coloco no mundo, sejam diferenças de gênero, de orientação sexual. Então, tudo isso levou ao aprisionamento de pessoas nos manicômios. Então, uma forma de a gente poder, vamos dizer, ser antimanicomial no cotidiano é poder olhar para a diferença com um olhar de, ao mesmo tempo que estranhamento, mas admiração, de dizer, poxa, existe um outro, né, que é diferente de mim, que traz outras perspectivas para a minha vida. Não atrapalha a minha vida, ele enriquece a minha vida. A partir do momento que ele traz outras perspectivas que vai enriquecer aquele panorama, e juntos a gente pode aprender coisas diferentes, né? Se todo mundo fosse igual, ia ser uma grande chatice, né? Então é justamente a diferença, só que é isso, a sociedade tem muita dificuldade em lidar com o diferente. Tivemos esses primeiros 2 dias de curso de formação colaborativa com 2 questões centrais. Primeira, como colaborar entre lugares de falas diferentes. E do outro lado, a outra vertente é como dar impacto a esta colaboração. E acho que respostas ainda precisarei de um tempo para tê-las de uma forma definitiva sobre aquilo que foi esta experiência, mas eu acho que a participação das pessoas, quer de pessoas que vieram dos CAPs, quer das pessoas que já têm um papel consolidado dentro da militância, dentro de movimentos sociais, tem sido de crucial importância. Tanto nos momentos em que eles tiveram a oportunidade de falar um pouco da sua perspectiva, quer nos momentos em que entraram e tomaram a palavra no meio de um desenvolvimento que não era para ser pensado justamente como primeiro A e depois B. Eu gostei muito dessa capacidade de interligar ou de se intrometer. Eu acho que a colaboração também não pode fugir
deste medo da intromissão? Olha, eu creio que esta pesquisa pode fortalecer o movimento de várias formas. Desde logo, através da consciência histórica, nós estamos em conversa, em diálogo com a historiografia produzida aqui no Brasil sobre a reforma psiquiátrica brasileira, vendo que vocês têm aqui uma singularidade no movimento que é muito importante e é muito valiosa e que deve ser acarinhada, que é de que o movimento é conduzido pelos profissionais juntamente com os convivas usuários. Né? Então, nós até chamamos, dentro aqui do projeto, de militância ou ativismo colaborativo. Militância colaborativa ou ativismo colaborativo, porque, de facto, há um ativismo que é criado por essa integração no mesmo projeto dos ideais dos profissionais, e não podemos esquecer que a luta antimanicomial ela surge também pela reivindicação de direitos dos próprios trabalhadores da saúde mental e reivindicação de direitos da população em geral no que diz respeito à saúde, não é? Vindo já dos anos 70, dos anos 80, portanto havia aí uma base social e de movimentos sociais muito importante. E depois, juntamente com as reivindicações mais específicas dos convivas. Então, essa militância colaborativa que está sendo reavivada em termos de memória pelo projeto. Essa é uma das formas que nós acreditamos que vamos enfatizar e que pode ter um impacto assim. A ideia do Festival de Arte de Saúde Mental, que foi uma coisa muito genial, porque a ideia era que todas as pessoas que estão lá nos seus CAPs trouxessem alguma coisa que elas já estivessem preparando. E aí é engraçado como a gente consegue ver a potência dessa linguagem. Potência da poesia, da música, do teatro, a dança, né? Meu nome é Téssia, sou usuária da Aristignobis e atriz e sênior. Hoje estamos aqui para prestigiar esse festival que vai ter hojezinho, viu? Ainda dá tempo. Beijo. Como é que tá, querida? Meu amor. Estou alegre que o evento é tudo para a nossa vida, né? Saúde mental, se tratar, o autocuidado, se cuidar, cada dia parecer melhor e sair dos manicômios, porque manicômio não é lugar para ninguém. Tanto psiquiátrico como outros tipos de manicômio que tem, por aí que diz que não é manicômio, mas é particular, continua sendo manicômio. Pensar nisso? Pensou não? São 3 latinhas cada um. Uma ordem. A gente vai ter um vídeo antes, vai ter um grupo musical e depois vocês. Entendi, é o segundo, o teatro, né? Ninguém sabe a mágoa que trago no peito em que sou. Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que o meu samba me ajuda na vida. Quando vai passando esquecida, tô vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Eu tô muito feliz, também um pouco ansiosa, nervosa, né? Porque é a primeira vez que eu vou declamar assim no teatro. Eu já fiz outras apresentações teatrais, mas nunca assim, solo, sabe? E também eu tô bem contente de poder ver outras pessoas que também passam realidades parecidas com a minha, que também se sentem angustiados ou se sentem fora da realidade, aqui representando suas artes. É muito importante a gente ter essa parte de integração, de comunicação com pessoas que não nos julgam, que nos apoiam e nos acolhem. Mas de verdade, hoje eu não sei o que eu vou apresentar, só fui convidado e não tenho o que é que eu vou fazer, não foi passado para mim o que é que eu vou fazer, só sei que vim. Ator tem que estar preparado para qualquer horário. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Do jeito que a vida quer. Desse jeito.
Estou feliz de estar aqui, né, junto com os meus alunos. O CAPES Nzinga terá várias atrações, tanto de música como de teatro, enfim. E eu estou aqui apoiando alguns alunos da música que vão cantar canções próprias e algumas canções importantes do cancioneiro da música popular. Portanto, se você não está aqui, deveria estar. Meu nome é Aline Janaína, eu sou usuária do CAPES Nzinga e hoje eu vou fazer uma apresentação com meus colegas aqui, a gente vai cantar umas músicas e minha expectativa está imensa de que dê tudo certo e que todo mundo goste também. Gel no cabelo, Não, tá ótimo. Tem mais alguém aí para se maquiar? Quer, Karine? Passar alguma coisa? Você dá um batom? Não quero que uma sombra, nada não? Senta aqui, ó. Organizem aqui a coisa da ordem com eles, conversa com ela. Porque a gente percebeu ali, porque nós ensaiamos juntos. Para mim, a arte é potência de vida, para mim, a arte é produção de conhecimento crítico e reflexivo sobre o mundo. Então, isso para a saúde mental é importantíssimo, porque um dos princípios da cura é a expressão. E não há nada mais expressivo, mais significativo em termos de expressão do que arte. E arte é o quê? É produção de conhecimento, é produção de reflexão crítica sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a sociedade. Então, assim, eu acho que a arte, ela liberta, ela cura, ela traz conhecimentos diversos sobre o mundo. E a gente apresentar arte e saúde mental é importantíssimo, porque arte, a gente já sabe que Nise da Silveira trabalhava com arte-terapia, com terapia ocupacional, e a gente sabe dessa potência, desse poder transformador da arte. Salsa, cebola e coentro, é festa no engenho de dentro, viva Nise da Silveira, entre nessa brincadeira. Eu sou Elisneide Bonfim, militante da luta antimanicomial, atriz dos Incênicos. Também trabalho com a produtora Giro Produções, sou dirigida por Fábio Vidal. Sou atriz que ganhou o Braskem de Teatro, primeiro prêmio, primeira atriz nessa categoria. E eu quero dizer que a arte é o remédio que faltava para mim, é o dispositivo de cuidado que a saúde mental precisa incluir na rede de atenção psicossocial, né? E eu hoje me sinto uma mulher totalmente diferenciada no meu autocuidado através do teatro. Hoje eu vou fazer 2 espetáculos, 2 personagens, que é As Mulheres Poderosas, que é eu e Tessia, que é a minha companheira do teatro, também a minha maquiadora audiovisual. E também eu vou fazer Chuchu Beleza no final, que é um monólogo que eu criei aos 14 anos. E para mim é uma honra estar aqui nessa construção coletiva com outros artistas, experimentos misturados, sempre muito bem-vindos. Obrigada. Opa, será que é meu cabelo? Será que é o espelho? Eu sei que eu vou arrasar. Então agora no palco eu convido Bruno e Mona. Nada do que ela diga te fará compreender que toda essa fadiga é vontade de não ser. Indignação profunda, qual caminho seguir? Exasperação aguda, sem saber como agir. Seus pensamentos nunca se calam. A mente é um verdadeiro turbilhão. Auto-boicote fala mais alto, síndrome do impostor em comunhão. Meu nome é Bruno de Assis, eu faço parte do CAPES Nzinga, lá em Santo Tomé de Paribe. Hoje eu vou apresentar uma música minha, uma música que eu compus,
em homenagem à minha mãe, né, que tinha esquizofrenia. Então, eu fui uma criança e um adolescente que cresceu, né, acompanhando um TMG, um transtorno mental grave. E é isso, hoje eu estou aqui falando sobre essa arte que eu compus, sobre essa parte da minha vida. Um colo que eu ainda preciso, um colo que eu quero comigo. Bom, então a gente pensou nessa programação em montar uma programação plural, né, que pudessem ter os diferentes atores da luta antimanicomial envolvidos, né? Então a gente teve um primeiro momento mais acadêmico, depois a gente convidou os usuários também, né, a construir a parada, então a coisa do esquenta, de fazer cartazes, né, de pensar nos direitos, nas frases. E hoje a gente está aqui celebrando esse fechamento desse mês, né, com o festival. Então o festival, a ideia dele era realmente poder trazer todo esse trabalho que já está sendo feito no CAPS, né? Então, tirar dos muros dos CAPS também, né? Então, eu acho que a ideia era essa, assim, de ocupar o teatro e trazer essas pessoas para o lugar de destaque, para o palco, né? Como uma forma também de ultrapassar os limites do território e alcançar outros espaços, né? Então, o festival hoje, ele encerra o nosso mês com esse intuito de trazer esses artistas, outras expressões também para o palco. Da luta anti-colonial! Que hoje a gente teve grandes exemplos, né, sobre o poder da arte, assim. E eu acredito nessa organização criativa. Eu acho que isso nos convoca, né, a estar presentes, e no campo da saúde mental isso é fundamental. Então eu acho que individualmente a arte tem um poder realmente de organizar o indivíduo, né, na medida que ele tem uma tarefa, uma construção a fazer. E no campo social a arte está para a gente também como exemplos, né? Então eu acho que ver outros artistas, usuários, né, ver pessoas falando sobre o seu sofrimento, isso de alguma forma também cria para a gente repertório, espaços de troca, né? Então a arte, eu acho que ela tem esse caminho, assim, né? Ela fura a bolha, né? Então ela leva os loucos para o teatro, ela bota os sãos na plateia, né? Ela produz realmente um movimento desses corpos, dessas pessoas, e que isso eu acredito muito que produz transformações, né? Então, para a sociedade, que começa a entender a loucura por outras vias, né? Começa a ouvir outras coisas sobre saúde mental, como para o indivíduo que se beneficia daquilo, né? Em sua potencialidade. Então ele cria, ele compõe, ele constrói. Eu acho que isso é muito importante, assim. Banda CAPS, muito prazer, foi show, foi excelente. Muito obrigado que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo Instagram. Foi ótimo, maravilhoso, muita música, muito tom, muito toque, muito ritmo, muita axé, muita levada baiana, foi muita energia, foi maravilhoso. A Semana da Luta Antimanicomial chama-se A Busca do Consciente Coletivo. A gente precisa fortalecer essa busca desse consciente coletivo, né? A gente precisa estar dizendo
que eu faço parte dessa luta, mas você também tem que fazer parte. Nós tivemos essa semana aqui toda, a semana desde o dia 13, ou até mesmo antes um pouco, com a ida nossa dentro do Tribunal de Justiça, com a professora Mônica Nunes, falando um pouco sobre essa desiste. Logo em seguida, no dia 13, nós tivemos dentro do CRP, a minha casa CRP, porque depois que eu saí dos manicômios, foi o meu primeiro espaço social, foi dentro do CRP. Eu chego lá dentro daquele espaço altamente dopado, medicalizado, sem saber o que era políticas públicas de saúde mental, sem saber o que era a AMIA, que associação é essa fabulosa, né? Então, são 15 anos de AMIA, a AMIA 17 anos de fundar, mas 15 anos de AMIA foi quem deu norte à vida desse cara aqui. E eu me apaixonei tanto que me tornei presidente dela. Muitas vezes se enxerga essas pessoas de um ponto de vista capacitista, né? De que, então a pessoa, por ter um comportamento diferente, por estar no mundo de forma diferente, por ter um comportamento que se encaixa num transtorno, né? Vamos dizer, num diagnóstico psiquiátrico, então essa pessoa não vai ser capaz de trabalhar, de formar a sua família, de lutar pelos seus direitos, de ter projetos de vida, como qualquer um de nós deseja, né? Ter a nossa vida dentro, ter a profissão que a gente sonha, ter dinheiro para comer, para se divertir, ter lazer, ter arte, ter cultura. Então, a parada também fala sobre isso, né? Sobre o fato de que todos nós temos direitos, todos nós somos cidadãos e cidadãos brasileiros e temos direito a tudo isso, independente das nossas diferenças. Então, a grande questão da parada é justamente estar ali na rua dizendo para o pessoal que são pessoas alegres, que brincam, que performam, que são artistas, que tocam na banda, que estão no teatro, que estão vivendo, usufruindo da vida como qualquer cidadão ou cidadão deveria ter o direito. Então, às vezes, a sociedade tem um olhar muito capacitista para essas pessoas. Não, essas pessoas não têm condições, então a gente prende elas, tutela elas, porque elas não têm condição de ter uma vida como de qualquer outra pessoa, né? Que é comida, diversão e arte. Uma das particularidades do trabalho com os convivas é que nós temos uma liberdade muito grande no uso da palavra, não é? Que eu não encontro, é uma liberdade que eu não encontro noutros contextos. Então isso é assim muito intenso, tem muito impacto, não é? Assim, até emocionalmente coloca-nos, faz-nos pensar, coloca-nos questões filosóficas profundas, qual é o sentido das coisas que nós estamos fazendo, porquê que fazemos pesquisa, não é? Fica essa intensidade, essa vontade de conduzir o movimento para a frente, mas fica também o reconhecimento das dificuldades que nós estamos passando. Essas dificuldades de sustentabilidade dos serviços, as dificuldades que têm a ver com o contexto social de muitas pessoas que lidam com sofrimento psíquico e que são dificuldades bem concretas. Nós temos de ter em atenção essa questão da dimensão concreta das dificuldades, não é só da cidadania em abstrato, não é isso, é participação concreta na vida da cidade. E questões ainda mais concretas, a questão da alimentação, da boa alimentação, de ter acesso a uma boa alimentação, de ter acesso à circulação na cidade. Há pessoas que não têm meios para circular na cidade, por exemplo. Outra questão que surge e que tem a ver com estas é a questão dos benefícios, não é? Como é que as pessoas que entram nestas pesquisas colaborativas são remuneradas? Os pesquisadores académicos, eles têm os seus salários, têm a remuneração que às vezes vem também destes projetos. Mas os pesquisadores que são pesquisadores porque são convivas não têm isso. Então, essa é uma questão bem prática que foi pontuada de forma assim muito vincada nos dias da nossa discussão, não é? Então essa é uma questão que fica também para o futuro e que deve ser discutida na academia e com as agências financiadoras destes projetos. Como é que se financiam pesquisas colaborativas? Não é? Como é que se remunera as pessoas que são portadoras de um saber de experiência? Essas pessoas devem ser remuneradas. Eu fiquei muito impressionado, sobretudo com a vitalidade que tem aqui o Brasil e a sua maneira de levar para frente uma história também.
uma tradição de luta que tanto em Portugal como na Itália eu vejo um pouco mais desligada. Parece que as conquistas que foram obtidas são garantidas, são já consolidadas. Enquanto aqui, mesmo que talvez se possa fazer um discurso parecido, continua havendo uma vontade para obter mais reconhecimento e não satisfazer-se com aquilo que já foi obtido historicamente. Eu acho que, sobretudo, este discurso, no meu caso, vale mais para a Itália, né? Porque eu falo com tudo com este retrotempo. Basaglia e a psiquiatria democrática deixaram passo para outros movimentos e existem ainda hoje, assim, psiquiatria democrática, mas de uma forma muito fragmentada. Não há uma coesão e uma movimentação unificada. E, portanto, acho que esta é a grande diferença que eu vi aqui, quer no que diz a respeito à memória, tanto quanto à militância. A pesquisa psicolocal é interessante porque ela nasce de forma muito teórica e termina de forma muito prática. E ela coloca os pesquisadores, eles próprios, para se transformarem com o processo. E isso é o que a gente tem buscado na academia. Eu diria que aqui na Bahia a gente teve uma certa rebarba, assim, a gente viveu um certo retraimento. Teve uma fase que, até se a gente observa as últimas paradas do Orgulho Louco, que é um termômetro, né? Até a gente diz, a luta não se restringe ao mês de maio. E essa é uma coisa que a gente tem que garantir. Não dá para pensar o mês de maio como o único momento do ano. No entanto, ele é um termômetro, porque, por exemplo, esse ano, e aí eu quero voltar um pouco até a pesquisa, que aí é muito interessante, como é que você articula um interesse que é científico, acadêmico, né? E como é que você não deixa para trás uma responsabilidade e uma implicação política. E aí isso é muito legal, porque esse período que a gente veio para cá com essa ideia de não só continuar produzindo dados, mas especialmente devolvendo coisas para as pessoas, né? Nesse formato mais colaborativo, o povo chegou. Isso foi impressionante, porque era a época de greve. Era uma época de greve onde a desmobilização podia ser enorme. Claro que a gente tomou isso, inclusive, como uma atividade de greve, já que era uma atividade política, mas o mais interessante é que o povo veio, né? O povo veio dos serviços, né? O povo veio lá dos movimentos, né? Os próprios usuárias que chegaram aqui. Aí daqui a pouco vinha gente política, aí você tinha vereador, ex-vereadora. Então, assim, foram me chamar, eu estou aqui, o que é, né? Isso é muito interessante e a repercussão, assim, numa gana de dizer assim, a gente quer de volta isso nas nossas mãos, sabe? Isso foi bem bonito. E aí a gente não pode esquecer dos nossos, não deixa de ter acabado virando um pouco alguns até antepassados nossos, quer dizer, pessoas que são marcos como Marco Vinícius Matraga, mas também, né, a gente tem o Eduardo Araújo, a Vera Cocada, mas a gente tem outras tantas pessoas, né, tanto daqui da Bahia, eu estou falando porque foi o palco, né, a Neuza Santos, né, e a gente, é como se a gente tivesse também ali homenageando, né, e prestando uma homenagem, mas que não é uma homenagem só, sabe, não é ritualística, é uma homenagem viva de dizer a gente está forte aqui e a gente vai continuar na luta. A gente tem que ser militante da luta antimanicomial, independente da categoria. Só que eu hoje estou na categoria de usuária, eu não estou na categoria de profissional. Certo? Eu defendo para o trabalhador, por isso sou trabalhadora, mas hoje eu estou como militante usuária, mas como sujeito. E não como aquela coisa de, porque eu sou usuária, eu sou diferente, porque eu sou louco, eu não tenho produção de vida. A gente tem que pensar na superação, a gente tem que pensar
esquecer todas as mazelas, as desgraças que a gente passou e transformar isso em vida, em evolução, em acreditar-se, né, que a gente pode modificar. Até porque a saúde mental é uma patologia como qualquer outra. Eu, além de ter o transtorno mental, eu tenho hipertensão, né? Então eu preciso de um ginecologista, eu preciso de um dentista. Eu não sou um sujeito só focado no meu cérebro, na saúde mental. A gente precisa se assumir como sujeito de direito e não mais como objeto de estudo ou aquele coitadinho que é louco e pode fazer qualquer maluquice. A gente está aqui para construir junto com os pesquisadores, porque vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês. É isso aí. Eu peguei várias fases da luta antimanicomial aqui em Salvador, na Bahia. Eu estou sentindo muita força ainda, né? Eu sinto muita força, mas só que essas forças é só no mês de maio. Eu acho que é preciso estar trazendo luta antimanicomial cotidianamente, porque a Covid foi um grande divisor de águas. A saúde mental antes da Covid e a saúde mental pós-Covid. Então é preciso estar potencializando dentro da sociedade, dentro das comunidades, saúde mental com luta antimanicomial. Precisamos estarmos como hoje aqui na Casa do Gerá, professora Mônica. A gente está hoje recebendo pessoas aqui que talvez nunca vieram na Casa do Gerá. O CAPES Franco Basaglia está aqui nesse momento. Nós temos 2 ali também já do CAPES Adilson Sampaio, né? Então, aqui já é o nosso centro de convivência. Aqui não é só para produzir artes, aqui é para produzir debate ético-político também. É preciso estar trazendo a política junto com a arte com a política. Mas se bem que eu digo ao companheiro que quem vai mudar o mundo não é a política, quem vai mudar o mundo são as artes. Para mim, quem vai mudar o mundo são as artes. Isso eu sempre tive nas minhas visões, nas minhas audições, nas madrugadas, que as poesias vêm. Eu digo, se todo mundo tivesse essa visão que esse cara tem, o mundo seria mais humano. É de arrepiar, é de fazer tremer, o som da banda Capes faz junto com você. É de arrepiar, é de fazer tremer, o som da banda Capes faz junto com você. Quando a banda passa, faz o povo todo balançar. Nesse swing gostoso você joga o corpo pra lá e pra cá. Quando a banda passa, faz o povo todo balançar. Nesse swing gostoso você joga o corpo pra lá e pra cá. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Com esse modesto desfile que na Bahia expandiu. Somos a banda Capes, vacilou foi quem não viu. Com esse modesto desfile que na Bahia expandiu. Somos a banda Capes, vacilou foi quem não viu. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Avisa vovó e vovô que a banda Capes vai passar. Sai de Pernambués, onde chamar nós vamos tocar. Avisa vovó e vovô que a banda Capes vai passar. Sai de Pernambués, onde chamar nós vamos tocar. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Vem meu bem, vem ver. Vem meu bem, vem ver. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Vem ver a banda Capes desfilando pra você. Vem ver a banda Capes desfilando pra você.
combinado, aguarda a gente lá. E os outros podem convidar, não espera só festa de São João, Carnaval e Natal, que são assim não, né? Qualquer época do ano. Precisou de animação, chama a Banda Capes que a gente faz acontecer. Um abraço. I love you, beijo da Xuxa.